Para a gente começar a falar sobre estatística, vamos começar primeiro diferenciando um pouco melhor estatística de ciência de dados, de aprendizado de máquina e de inteligência artificial. Então, qual a diferença? Todas essas, digamos, ferramentas, elas têm por objetivo coletar dados e transformar esses dados em insights e tomar decisão. Todas fazem parte do processo de mineração de dados. Só que a estatística está no centro da ciência de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Ela é o backbone, ela é a espinha dorsal dessas outras ferramentas. E claro, hoje o aspecto computacional, o fato da gente conseguir programar e trabalhar dados num computador através do Python, qualquer outra linguagem, tem um papel muito importante no processo de mineração de dados. Só que até o momento, a gente só trabalhou dados sob a perspectiva computacional, que é essencialmente que o dado ele é uma sequência de números, de informações, que a gente processa através de uma ferramenta qualquer, e no caso da ciência de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina, a partir de um algoritmo qualquer, como vizinhos mais próximos, métodos espectrais, otimização distribuída e assim vai. Só que existe uma outra visão de dados que abstrai um pouco do lado computacional, que é a visão estatística, na qual os dados são resultado de um processo aleatório qualquer. E aí o objetivo é aprender, fazer previsões com os dados desse processo aleatório. E aí, por processo aleatório, a gente pode estar falando de o lançamento de uma moeda, o lançar de dados, a aplicação de um tratamento, a produção de uma peça industrial e assim vai. Então, a visão estatística vai ser trabalhar as informações que vêm desses experimentos aleatórios. E para entender a aleatoriedade, naturalmente que a primeira coisa que a gente precisa entender melhor é a probabilidade. Então a probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de um determinado resultado. Então a estatística também se baseia muito nos teoremas e axiomas da probabilidade. E, essencialmente, a definição de uma probabilidade é simplesmente a razão entre casos favoráveis e casos possíveis, que vocês devem saber. Qual é a probabilidade de uma moeda sair cara? 50%. Porque existe duas possibilidades, que é cara ou coroa, e existe, aqui eu estou falando um caso favorável, que é cara, então 50%. Qual é a chance de sair o número 2 no lançamento de dados? Bom, 6 casos possíveis, um caso favorável, que é o lançamento 2, então 1 em 6, ou eu acho que 18%. Então assim, a probabilidade é a ciência que vai estudar justamente as chances de ocorrência de um resultado. E é importante, aqui eu não vou dar uma introdução formal à probabilidade, falar dos vários axiomas, como que a gente trabalha probabilidades, quais são as regras de probabilidade e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente pelo menos trazer alguns conceitos. Primeiro que é o conceito de conjunto. E o conjunto, ele é uma definição matemática que é todos os elementos que definem um grupo. E a gente fala que X é um elemento do conjunto A quando X pertence a A. Então, um conjunto pode ser N coisas. Mas, dentro do contexto de probabilidade, o conjunto vai ser uma equivalência próxima do que a gente chama de espaço amostral. E o espaço amostral é o conjunto, como está colocado aqui, formado de todos os resultados possíveis por um elemento aleatório. Então é o que a gente chama de casos possíveis. No cara e coroa, é justamente o cara e coroa. No lançamento de dado, é a chance de 1 em 6. Na aplicação de uma vacina, é, por exemplo, pegar ou não pegar Covid. Então, o espaço amostral, ele vai ser todas as possibilidades que medem o que pode acontecer para um evento. Então, o evento vai ser o conjunto de resultados associados ao valor de uma probabilidade. Então, o evento é sair cara. O evento é lançar 2 no dado. O evento é não pegar Covid por causa da vacina. Então, o evento e o espaço amostral
vão se relacionar para chegar no que a gente chama de probabilidade, que é a probabilidade do evento A ocorrer em razão do número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis, que é justamente a definição de probabilidade. E aqui a gente tem um pequeno gráfico, né, que define, só para acho que todo mundo consegue imaginar, que a probabilidade sempre varia no intervalo de 0 a 1, sendo 0 impossível e 1 é certeza que vai acontecer, né? E aí a chance, os 50% seria, existe uma chance igual de dois eventos acontecerem, que é o cara em coroa. Menor que 50% é improvável, por exemplo, sair 1 no dado. E o maior que 50% que a gente chama de eventos prováveis. Bom, como que a probabilidade nos ajuda a entender a estatística? Então, a probabilidade é o estudo dos eventos aleatórios, é o estudo da aleatoriedade. Já a estatística é a área da matemática que coleta, registra e organiza a análise de dados de uma pesquisa. Então veja como o próprio conceito de estatística é muito próximo do que a gente apresentou quando a gente falou sobre o que era ciência de dados. Então, como eu falei, os dados, eles, no caso da estatística, eles são resultados de um processo aleatório bem conhecido no mundo físico, no mundo real. Então aqui a gente falou 1 e 6 da chance dos dados, e lançamento de moedas e assim vai. Quando a gente fala dessa chance de 1 e 6, isso é probabilidade. Agora, a estatística, por outro lado, ela vai trabalhar em cima da probabilidade. O que significa que ela vai fazer estimativas, ela vai fazer cálculos em cima dos dados e ela vai tentar inferir, vai tentar gerar modelos para conseguir prever novos acontecimentos. Então, por exemplo, se eu lançar uma moeda e eu lançar a moeda várias e várias vezes, eu lançar a moeda e der cara, aí eu lanço a moeda de novo da coroa, aí eu lanço a moeda de novo da coroa, eu lanço a moeda de novo da coroa, eu lanço a moeda de novo da cara. Eu posso ir coletando, ao longo do tempo, os resultados desses vários lançamentos de moeda. E a gente sabe que se a gente lançasse a moeda infinitas vezes, 50% das vezes sairia cara e 50% das vezes sairia coroa. Agora, no mundo real, se eu lançar a moeda, não vai dar exato 50%. Vai dar, sei lá, 47% cara e 53% coroa. O que a estatística vai fazer? Bom, eu vou pegar esses dados do lançamento de moeda e eu vou tentar inferir, tentar criar um modelo que me permita dizer qual que é a probabilidade, simular a probabilidade de sair cara, por exemplo. E existe, na verdade, um modelo, uma distribuição, e a gente vai ver mais sobre distribuição, que permite fazer essa modelagem, mas em essência, a ideia da estatística é justamente conseguir inferir esses parâmetros. Por quê? Porque no cara de coroa é um processo simples, né, que a gente consegue entender. Mas existem muitos outros processos do mundo real que são muito mais complicados, que tem muito ruído de aleatoriedade. Então, no final das contas, a gente vai ter que escolher os melhores modelos que conseguem prever esses resultados e conseguem acomodar esses ruídos. Então, por exemplo, se eu quiser definir qual que é a probabilidade de falha na produção de uma peça, é muito mais difícil do que cara de coroa. E o modelo que eu vou construir também é muito mais complexo, né? Então aqui tem uma imagenzinha resumindo o que eu acabei de falar, que é justamente a probabilidade me dá, dado o modelo, prever os dados, a estatística me dá os dados, e aí eu vejo qual que é o modelo que melhor se adequa aos dados. Então, assim, em duas frases aqui, para tentar diferenciar os dois da melhor maneira possível, probabilidade. Estudos anteriores mostraram que a droga era 80% efetiva, então podemos antecipar que para um estudo de 100 pacientes, em média, 80 serão curados e pelo menos 65 serão curados com 99,99% de chance. Então, assim, o que ele está falando é, como a droga é 80% efetiva, cada pessoa, cada um dos pacientes tem 80% de ser curado ou não.
E aí eu posso calcular a probabilidade de pelo menos 65 pacientes serem curados a partir de uma regra multiplicativa, assumindo que são eventos independentes e tudo mais, que eu não defini, mas também não é objetivo aqui. E aí eu vou calcular qual que é a chance de um determinado evento, neste caso 65 pacientes serem curados, dado a probabilidade de um evento qualquer. Na estatística, por outro lado, eu vou observar que 78 dos 100 pacientes foram curados, que é esse 80% efetivo. Nós podemos concluir que nós temos 95% de confiança de que para outros estudos o fármaco será eficaz entre 70% e 86%. Então, aqui eu estou atribuindo uma faixa de valores que me dá a eficácia daquele remédio. Que é muito o que se faz, por exemplo, com a eficácia das vacinas, né? Que se vocês viram os estudos de vacinas como a Coronavac, e se vocês não viram, eu sugiro vocês lerem, ele vai ter justamente essa faixa de probabilidade, essa faixa de eficácia e o nível de confiança associado, que na maioria das vezes é 95%. Então, veja a diferença entre os dois. Num eu estou tentando calcular qual que é a probabilidade do evento, e no outro eu estou tentando inferir de fato se é 80% efetivo ou não.